Bom dia, pessoal. Vocês que vão aí arrebentar essa prova da ordem, eu sou o professor Leandro Morgado. A gente vai começar com a nossa primeira videoaula de Direito Penal. E vamos lá, né, gente? Não temos tempo a perder, temos muita coisinha para ver, muito conteúdo, muitas dicas legais. Enfim, a nossa primeira videoaula vai ser sobre teoria do crime, né, que é o primeiro assunto que pode ser cobrado aí no direito penal. Então, a primeira preocupação minha é que vocês saibam assim, ó, quando que um determinado fato vai ser considerado como crime. Esse é o primeiro ponto. E para que eu possa falar em crime, para que um fato seja crime, primeiro ele tem que ser um fato típico. Tá bom? Guarda isso. Para que eu possa falar em crime, eu tenho que ter um fato típico. Aí vocês podem perguntar, mas professor, o que é isso? O que significa isso? Gente, muito fácil, muito simples. Fato típico significa que o fato tem que estar previsto em lei. Tem que estar na lei. Tá? Essa é a ideia. Fato típico é aquele que está na lei, é aquele que está previsto em lei. É o caso, por exemplo, do homicídio, né? Homicídio, artigo 121, é o caso do furto, artigo 155. Então, para ser crime, tem que estar na lei, tem que estar previsto em lei. Vamos dar uma olhadinha no artigo? Isso está logo no artigo 1º do Código Penal. Olha só, o artigo 1º fala que não há crime sem lei anterior que o defina. Tá, gente? Aí eu quero que vocês lembrem uma coisinha para mim. Que isso aí chama de princípio da legalidade, princípio da reserva legal ou princípio da anterioridade. Né? Vocês podem até perguntar, professor, mas por que anterioridade? É que a lei tem que ser uma lei anterior. Tá? A lei tem que vir antes do fato. Tudo bem? Então esse é o primeiro requisito. O fato tem que ser um fato típico, significa que ele está em lei, que ele está previsto em lei. Só que não basta ser fato típico. Para que eu possa falar em crime, eu preciso também do segundo requisito, que é a antijuridicidade. E aí eu vou dizer para vocês, gente, tem muita gente que já entra em pânico, né? Professor, eu não vou conseguir entender o que é isso. Claro que vai, gente, claro que vai. Não precisa nem decorar, é só pensar na palavra, né? Porque o que significa anti? Anti é contra, né? Então, antijuridicidade significa que o fato tem que ser contra o jurídico, tem que ser contra o ordenamento jurídico. Tudo bem? Esse é o conceito teórico, né? Antijuridicidade significa contra o ordenamento jurídico. Só que o lance é o seguinte, gente, a gente tem que saber quando que um fato vai ser contra o jurídico. Então, me acompanha aqui, ó, acompanha o raciocínio. O esquema é o seguinte, a princípio, todo fato típico, né, lembra, né? Fato típico é aquele que está previsto em lei, é contra o jurídico. Tá? Então, a princípio, matar alguém é contra o jurídico, a princípio, furtar é contra o jurídico, e só não vai ser contra o jurídico se eu tiver uma coisa chamada excludente. Vamos dar uma olhadinha no artigo? Então, o artigo 23 do Código Penal, ele trata das excludentes de ilicitude ou de criminalidade, que significa a mesma coisa. E aí percebe ali, gente, ó, não há crime, por isso que se chama de excludentes, né? Porque elas excluem o crime. Tá? Elas excluem o ilícito, tá? Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Então a ideia, né, o que eu queria que vocês entendessem, dá uma olhadinha para mim agora, gente, ó. O que eu queria que vocês entendessem é o seguinte. Imagina, por exemplo, que eu mato alguém em legítima defesa. Tá? A pessoa vem, sei lá, vem me dar um tiro, né? A pessoa vem me dar uma facada e eu pego e mato essa pessoa. Isso é crime? Não, né? Isso até é um fato típico. É fato típico porque matar alguém está previsto em lei. Só que é uma coisa, gente, que é permitido. Isso é uma coisa que eu posso fazer, é um direito que eu tenho. Né? Eu posso matar alguém em legítima defesa. Mesma coisa, estado de necessidade. Né? Eu posso furtar em estado de necessidade. Não tem crime. Né? Vamos dar mais uma olhadinha no artigo. Olha só. O artigo é bem enfático, cara. Não tem crime nessas situações. Tá? Basicamente é isso que eu queria que vocês gravassem. Nesses 4 casos, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, não tem crime. Tá? Por isso que chama de excludentes de criminalidade, ou então de excludentes de ilicitude. Tá? Só que o detalhe é o seguinte, vai ter questões na prova da ordem que a pessoa vai ter que saber a diferença. Né, a pessoa vai ter que saber assim, pô, quando que eu tenho legítima defesa? Né, quando que eu tenho estado de necessidade? E daí, gente, é importante a gente lembrar de palavras-chave. Né, se tu lembrar de palavras-chave, vai facilitar muito. Por exemplo, a legítima defesa, ela está prevista no artigo 25 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Olha só.
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Professor, que rápido. Não, mas é que eu quero assim, ó. Eu quero que vocês fixem uma palavra. Uma palavra desse artigo que é a palavra mais importante. Gente, legítima defesa lembra de agressão. Tá? A palavra-chave, a palavra que vocês vão usar para diferenciar dos outros é a agressão. Então, quando é que eu tenho legítima defesa? Eu tenho legítima defesa quando eu me defendo de uma agressão. Ah, professor, mas tem mais coisa. Claro, claro que tem mais coisa. A agressão tem que ser injusta, atual ou iminente, mas a palavrinha-chave é essa, tá, gente? Agressão. E lembra que a agressão necessariamente tem que ser um ato humano. Isso é muito importante, tá? A agressão tem que ser um ato humano. Por exemplo, imagina que alguém vem me dar um soco, aí eu me defendo disso aí. Alguém vem me dar um tiro, alguém vem me dar uma facada, entendeu? Aí eu vou me defender dessa coisa. Porque, por exemplo, assim, ó, já apareceu na prova da ordem, ataque de um animal. Eu vou agir em legítima defesa? Não, porque o ataque de um animal não é um ato o quê? Humano. Tá, gente? Então, para diferenciar, lembra, a legítima defesa pressupõe uma agressão, e a agressão tem que ser um ato humano.